Olá, sejam bem-vindos à conferência online de comportamento alimentar. Eu queria agradecer a presença de todos e também agradecer o convite da Alimentas Ideias Nutritivas para estar aqui hoje, então, compartilhando conhecimento. Meu nome é Jéssica, eu sou nutricionista, sou mestre em Ciências Médicas e Endocrinologia e também atualmente eu sou nutricionista na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A palestra de hoje, então, que eu vou apresentar para vocês, é o emagrecimento e perda de peso, o que dizem as evidências científicas. Quando a gente fala em emagrecimento, um outro termo que vem à mente é o excesso de peso. A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam recorrendo, então, a dietas, a intervenções até medicamentosas para perder peso, e elas não apresentam excesso de peso, né? Elas são pessoas magras que, na verdade, não teriam a recomendação de perder peso. Mas a gente sabe que o excesso de peso ele tem sido cada vez mais prevalente na população, tanto mundial quanto brasileira. Dados de 2018 mostram, então, que cerca de 55% da população adulta brasileira ela apresenta excesso de peso, de acordo com o IMC, ou seja, o índice de massa corporal a partir de 25, e esse número ele vem aumentando com o passar dos anos. Alguma linha de pesquisadores e especialistas, eles dizem que existem indivíduos que, de acordo com o IMC, apresentam excesso de peso, só que eles não apresentam as complicações metabólicas que comumente acompanham o excesso de adiposidade. No caso, seria uma obesidade metabolicamente saudável. E alguns estudos eles mostram que, na verdade, são a maioria dos indivíduos com excesso de peso, cerca de 55%. Então, são indivíduos que não têm dislipidemia, não têm problemas musculares nas articulações, não apresentam estatose hepática e que têm hábitos de vida saudáveis, como praticar atividade física, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que os dados e os estudos nos trazem que o elevado IMC ele é associado à mortalidade por todas as causas. O estudo do GBD, que é o estudo de carga de doença, ele nos mostrou então que em 2015 o IMC elevado ele foi responsável por 4 milhões de mortes em todo o mundo. Só que cerca de 40% dessas mortes eram indivíduos que não apresentavam IMC a partir de 30, ou seja, indivíduos classificados com obesidade. Esse mesmo grupo de estudiosos, eles trouxeram um outro estudo em 2015, onde eles mostraram que 11 milhões de mortes no mundo foram atribuíveis a fatores de risco dietéticos, ou seja, uma alimentação inadequada, não saudável. Me parece que a alimentação ruim ou inadequada, ela é associada a uma maior mortalidade, 11 milhões, comparados com a mortalidade de excesso de peso, que seria 4 milhões, desse mesmo grupo de pesquisadores. Detalhando então um pouquinho sobre essa mortalidade associada ao IMC, esse mesmo estudo publicado então em 2017, eles nos trazem então aqui o gráfico que apresenta o grau de IMC e as mortes associadas a ele. Então a gente vê que a mortalidade aumenta conforme aumenta o IMC, e especialmente os indivíduos com excesso de peso e IMC a partir de 30, eles têm um número considerável de mortes associadas, e quando a gente estratifica, a gente verifica que as mortalidades por doença cardiovascular é a mais prevalente, seguida então de câncer, doença crônica renal e diabetes mellitus. Além disso, se sabe que o excesso de peso, a obesidade especialmente, e as comorbidades associadas, elas são responsáveis por um gasto na saúde pública bem expressivo. Então, para esses indivíduos que sim têm excesso de peso e também têm as complicações associadas, é recomendado então a perda de peso de acordo com os guidelines tanto nacional quanto internacionais, e a recomendação então seria uma perda de 5 a 10% do peso inicial em 6 meses, através de uma restrição calórica de 500 a 1.000 quilocalorias, ou seja, estimar o quanto esse indivíduo está consumindo por dia e reduzir cerca de 500 quilocalorias dessa ingestão.
E essa perda sustentada, então, ela melhora marcadores metabólicos, reduz fatores de risco cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Ou seja, não é uma perda de peso tão expressiva. 5 a 10% já seria suficiente. Só que essa perda de peso ela tem que ser sustentada. Ou seja, não adianta só perder peso, tem que manter a perda de peso. Só que o que acontece? Pelo menos 50% dos indivíduos, dos pacientes que atingem 5% de perda de peso, eles acabam recuperando esse peso em até 2 anos. Então vamos à nossa palestra de hoje, né? O que dizem as evidências sobre o emagrecimento? Antes de qualquer coisa, quando eu falo de evidência científica, eu gosto de explicar, esmiuçar o que eu estou falando, também para nivelar o conhecimento de todos que estão aqui me ouvindo hoje. Quando a gente fala em evidência científica, que está cada vez mais comum a gente ouvir falar, principalmente agora, durante essa pandemia, o coronavírus, toda hora surge um estudo de pesquisadores da China, dos Estados Unidos, e pesquisadores brasileiros publicaram um artigo. Só que como é que eu sei que aquele artigo ele é confiável e eu posso trazer para a realidade e extrapolar aqueles resultados para a população em geral? Eu tenho que ser crítica naquilo que eu leio. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando pega um artigo científico é avaliar título, autor e ano. Por exemplo, artigo sobre jejum existe desde 1950 no PubMed. Só que como é que eu posso dizer que os resultados de 1950 eles são válidos em 2020? Não é coerente, né? A gente sabe que a população mudou, os nossos hábitos mudaram. E também até o rigor metodológico que é utilizado hoje não é o mesmo utilizado em 1950. Também tenho que procurar revistas com um bom qualis e um bom fator de impacto. A gente já sabe classicamente algumas revistas que são confiáveis. Por exemplo, New England, o JAMA, Obesity Reviews. Então, algumas revistas a gente sabe que a gente pode confiar porque eles são muito criteriosos naquilo que eles publicam. Eu tenho que verificar qual o desenho de estudo que está sendo utilizado. Por exemplo, a gente sabe que para avaliar uma intervenção dietética ou medicamentosa, o melhor delineamento é um ensaio clínico randomizado duplo cego. Só que, para avaliar a mortalidade, a gente não consegue avaliar com um ensaio clínico. Então, por isso, aqueles dados dos artigos que eu mostrei anteriormente são estudos de corte, ou seja, estudos de seguimento no longo prazo, que daí eu consigo verificar, então, a mortalidade. Também tenho que ver se o estudo tem uma boa validade interna. O que é isso? Se ele teve um adequado rigor metodológico na condução daquele estudo. Ou seja, um estudo que, por exemplo, ele cegou os participantes, ele cegou os entrevistadores, ele fez, então, uma randomização para garantir, então, um bom resultado no final. Então, é o rigor metodológico que foi utilizado naquele artigo e que, então, eu vou poder confiar nos dados e resultados que ele me traz. A validade externa, ela tem a ver com a aplicabilidade, ou seja, o quanto daquele estudo publicado, por exemplo, nos Estados Unidos, eu consigo extrapolar para a população brasileira, para a população europeia. Ou seja, eu consigo pegar aquele resultado e dizer que ele é uma verdade para a população mundial. Além disso, eu também tenho que verificar os benefícios daquele estudo, os riscos, também a vida real. Por exemplo, a gente sabe que intervenções dietéticas que utilizam substitutos de refeições, elas levam a uma perda de peso bastante expressiva no curto prazo. Só que é todo mundo que pode comprar um suplemento alimentar, que pode, então, estar utilizando substitutos de refeição, ou na vida daquela pessoa, no domingo que ela vai estar com a família, em vez de ela estar confraternizando, ela vai estar tomando um shake naquele horário. A vida real dela faz sentido ela estar utilizando, então, essa intervenção? E nos traz, então, a pirâmide da evidência científica. O que é isso? Quando a gente quer saber, por exemplo, o jejum intermitente ele é bom para perda de peso. A primeira estudo que eu tenho que pesquisar é uma revisão sistemática, porque ela está no topo
da evidência científica. Ou seja, quanto mais no topo ela tiver, maior a minha confiança no resultado daquele estudo e maior a validade também que esse estudo apresenta. Especialmente revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Indo abaixo, então, na pirâmide da evidência, a gente encontra, então, os mega trial, que são ensaios clínicos randomizados com mais de 1.000 participantes, estudos de corte, estudos de caso controle, e lá no último, ou seja, aquele que tem menor confiança e melhor validade do resultado, é estudos com opinião de especialistas, experimentação animal e pesquisa in vitro. O que é uma meta-análise? O que é uma revisão sistemática antes disso? A revisão sistemática é quando eu me proponho a buscar em toda a literatura científica todos os estudos que foram publicados sobre determinado assunto. Quando eu uni todos aqueles estudos, por exemplo, um estudo feito nos Estados Unidos, outro no México, outro em São Paulo, outro na China, outro em Portugal, outro na Espanha, outro na Rússia, e cada um desses estudos, digamos que tem 100 indivíduos como participantes. Eu consigo juntar todos eles nessa revisão sistemática e talvez, dependendo de quanto esses estudos são parecidos, digamos assim, eu consigo compilar esse dado numa meta-análise, que seria então a síntese estatística de dados colhidos no maior número possível de estudos, com o objetivo de sumarizar então a informação e desta forma estimar e prever os efeitos recorrentes da informação sintetizada. Como eu vou falar sobre evidência científica, eu vou falar muito sobre revisões sistemáticas e trazer algumas meta-análises. Então, faz sentido que eu explique para vocês como que a gente verifica o dado e como é que a gente consegue ler o resultado nessa meta-análise. Então, o gráfico de floresta, ou forest plot, ele é um diagrama que ilustra o resultado da minha meta-análise. Cada linha horizontal, ela representa um estudo com um determinado intervalo de confiança e com o resultado que ele apresentou. O ponto central de cada linha, então, ele representa ou o odds ratio, o risco relativo, ou uma diferença de médias, e de cada estudo, então, e o tamanho da mensuração desse efeito. Além disso, esse quadradinho ou bolinha que apresenta em algumas revisões, ele também me diz uma outra informação. Quanto maior é esse quadrado ou bolinha, maior é aquele estudo. Por exemplo, digamos que esse estudo tem 30 participantes, esse aqui tem 100 e esse aqui tem 15. Ou seja, ele também nos dá esta outra informação. De uma forma geral, eu digo de forma geral porque eu já vi meta-análises apresentando resultados de uma forma diferente. Essa linha, então, que corta aqui e também, por exemplo, ela está no intervalo de nulidade aqui do risco relativo igual a 1, normalmente quando os resultados eles estão para o lado esquerdo, eles apresentam um benefício daquilo que eu estou investigando, e quando ele está para o lado direito, ele me representa um malefício. Se essas linhas aqui cruzam, tocam essa linha vertical, isso indica que não há diferença estatística daquele resultado. Esse diamante que está apresentado aqui embaixo, ele é o sumário de todos esses estudos. Lembra que eu falei que tem os estudos individuais, cada um apresentou um resultado, e esse diamante, então, ele sumariza o resultado de todos esses estudos. Se ele está para o lado esquerdo, normalmente ele indica, então, benefício. Se ele está para o lado direito, malefício. Se ele toca essa linha aqui, então não houve diferença estatística, então eu não consegui chegar a uma conclusão final. Eu gosto de dizer que é bom que ele se decida para onde ele quer ir, se ele vai para o malefício ou se ele vai para o benefício. Se ele está no meio, a gente não consegue concluir com firmeza e dizer que houve diferença estatística, então, naquilo que a gente está estudando. Dito isso, acredito que agora, explicando esse gráfico, que às vezes muitas pessoas têm dificuldade, né, de entender, e ele não é tão difícil assim, a gente consegue, então, fazer uma leitura agora dos estudos que eu vou apresentar, que trazem muito, então, as revisões sistemáticas seguidas de meta-análise. Então, como que eu sei
que eu posso pegar aquele resultado de um estudo e extrapolar para o meu paciente que está comigo ou no consultório, ou no hospital, ou seja lá a forma que eu esteja atendendo esse paciente. Através do grau de recomendação. O grau de recomendação, ele tem a ver com aquela pirâmide que eu mostrei anteriormente. Por exemplo, quando algum tem uma afirmação, a grau de recomendação A numa diretriz, ela então consiste em estudos de nível 1, uma forte recomendação na escolha, são excelentes os níveis de evidência para recomendar rotineiramente a conduta, os benefícios possuem peso maior do que o dano, há boas evidências para apoiar a recomendação. Quando a gente chega a essa conclusão, grau de recomendação A, uma diretriz, são normalmente, então, que eles buscaram estudos, revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados ou ensaios clínicos randomizados para chegar ao grau de recomendação A. Grau de recomendação B, normalmente são estudos de revisão de estudos de corte, estudos de caso-controle ecológicos. Grau de recomendação C, são normalmente baseados em relatos de caso. E, por último, grau de recomendação D, então são estudos de nível 1, ou qualquer estudo inconclusivo, estudos com pobre qualidade e, na verdade, há evidências para descartar a recomendação. Normalmente, então, estudos baseados em opinião de especialistas, estudos fisiológicos, in vitro ou em animais. Eu trouxe aqui só para exemplificar, a maior parte das diretrizes é baseada, então, em bons estudos, com bom delineamento, para chegar, então, a uma conclusão, um consenso de recomendar numa diretriz determinada ação. Por exemplo, essa diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2009 e 2020, ela explica lá no início o que eles se basearam para dizer que tem uma boa recomendação e como que a gente acha isso na prática. Por exemplo, eles trouxeram lá no capítulo recomendações e conclusões. O tabagismo é fator de risco bem estabelecido para desenvolvimento de diabetes tipo 2, grau de recomendação A. Ou seja, eles basearam isso em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados e eles viram que sim, o tabagismo é um risco para o diabetes. E assim por diante. Então, agora eu vou debater sobre as principais dietas e intervenções utilizadas para perda de peso e emagrecimento. E o que os estudos nos trazem. Esse estudo, então, publicado no JAMA, é um estudo de revisão de dietas low carb. Eu já digo JAMA porque ele é uma boa revista, como eu falei anteriormente, foi publicado em 2003. Na época, eles selecionaram 94 artigos com um N de 3.268 participantes e naquela época eles concluíram que não havia evidências suficientes para fazer a recomendação a favor ou contra as dietas de baixo teor de carboidratos. Também destacaram heterogeneidade das intervenções, ou seja, os estudos eram muito distintos entre eles. E entre os estudos publicados, eles concluíram que a perda de peso teve mais relação com a diminuição da ingestão calórica e a duração do estudo do que a quantidade de carboidratos consumida. Já essa outra revisão, publicada na Obesity Reviews, em 2009, que também é uma revista com bom fator de impacto, ela comparou, então, tanto estudos com 6 meses de seguimento, quanto estudos com 12 meses, que comparavam, então, tanto a dieta cetogênica com menos de 40 gramas de carboidrato por dia, quanto a dieta low carb com menos de 60 gramas de carboidrato por dia, comparado, então, à dieta low fat, que é a redução, então, de menos de 30% da gordura do valor energético total. Então, em 6 meses, eles concluíram que sim. Lembre que está para o lado esquerdo, não está encostando nessa linha vertical. O diamante ele decidiu o lado que ele quer ir e ele está nos mostrando que em 6 meses, sim, a dieta low carb ela é mais efetiva do que quando comparada com a dieta low fat. Só que em 12 meses, a gente vê aqui que esse diamante ele encosta, está muito próximo dessa linha vertical. Então, sim, em 6 meses a dieta low carb leva a uma perda de peso mais expressiva, só que em 12 meses esse resultado não se mantém. Esse outro estudo, publicado no British Journal of Nutrition em 2013,
Também investigou, na verdade, as dietas de muito baixo carboidrato, e eles verificaram que estudos todos com mais de 12 meses, com mais de 1.000 participantes, o diamante ele se decidiu que ele de fato apresenta uma maior vantagem em seguir uma dieta muito baixa em carboidratos, 50 gramas. Só que a perda de peso ela é muito pouco expressiva. Ela não chega nem a 2 quilos quando comparado com uma outra intervenção, que seria a low fat. Além disso, então, essa outra revisão de 2016, ela nos traz que a diminuição de peso corporal da dieta low carb, especialmente nas extremamente restritivas, dieta cetogênica, ela é maior que na dieta controle em 6 meses, mas não há diferença estatística aos 12 meses. E ainda eles trazem que estudos adicionais são necessários para avaliar os efeitos da dieta sobre a massa gorda em indivíduos com obesidade por insuficiência de participantes, período de acompanhamento insuficiente e possibilidade de viés de publicação. O que é o viés de publicação? É normalmente quando a gente se propõe a fazer um estudo, a gente quer que o estudo dê um bom resultado. Por exemplo, eu vou propor que indivíduos façam uma dieta restrita em carboidratos por 1 ano, eu quero que sim, eles emagreçam mais do que os outros na dieta controle. Só que viés de publicação é quando eles fazem um estudo, o estudo ele não apresentou um resultado positivo que eles queriam, e aí esse estudo não é publicado. Isso que é o viés de publicação. Então pode ser que hajam estudos que mostraram resultados diversos, mas que não foram publicados na literatura. Mais recentemente, em 2018, uma grande revisão que avaliou, na verdade, vários tipos de intervenção, quando ela trouxe, então, a dieta low carb comparada com a low fat. Em 12 meses, levou uma perda de peso, só que em 2 anos não houve diferença na perda de peso entre essas duas intervenções. Indo um pouquinho além da perda de peso, esse estudo de 2001, ele nos trouxe que com a exclusão de frutas, vegetais e grãos, a dieta low carb e rica em proteína ela é deficiente em micronutriente e fibra, nos parece óbvio como nutricionistas, né? Só que ele era um estudo de revisão que não trouxe muitos dados. Mas, em 2019, a Best Reviews, ela publicou uma revisão sistemática, né, do impacto da dieta restrita em carboidrato no consumo e status de micronutrientes. E elas primeiro trazem que poucos estudos eles avaliam, então, essa deficiência de micronutrientes, e a maior parte deles, que avaliou e publicou sobre o assunto, demonstra que sim, há uma carência tanto de vitaminas quanto de minerais no consumo, seguindo então uma dieta low carb. Além disso, esse estudo publicado no Lancet em 2018, ele buscou então investigar a associação entre a ingestão de carboidratos com a mortalidade, um N de mais de 15 mil indivíduos com 25 anos de segmento, ou seja, lembra que eu falei que estudo de corte ele é bom para avaliar a mortalidade, então é um estudo de segmento, 25 anos de segmento. E além de trazer esse resultado desse próprio estudo, eles combinaram esses dados desse estudo deles com uma outra revisão, ou seja, eles atualizaram uma revisão e fizeram uma meta-análise para então dar mais confiança para os dados que eles trouxeram. Então, os resultados do estudo de corte deles identificaram que tanto o baixo consumo, aqui tem o risco, né, de mortalidade, e aqui então a quantidade de carboidrato na dieta. Eles verificaram que tanto baixo consumo, ou seja, uma redução abaixo de 40% do VET de carboidratos, é associado a uma maior mortalidade, quanto o alto consumo. E que a proporção de 50% a 55% de carboidrato foi a que menor apresentou risco na mortalidade por todas as causas desse estudo de corte. Quando eles então uniram esse resultado na revisão publicada anteriormente, eles atingiram um N de mais de 400 mil indivíduos e
dando então mais confiança para os dados que eles trouxeram, eles chegaram à mesma conclusão, que o baixo consumo de carboidrato, ele apresenta uns 20% de risco de mortalidade quando comparado ao consumo do que eles diriam, então, que é o consumo ideal de 50% a 55%. E o alto consumo de carboidrato, ou seja, mais do que 70% do VET de carboidrato, também é associado à mortalidade. A conclusão que eles chegaram, então, que tanto baixo consumo quanto alto consumo confere maior risco de mortalidade por todas as causas. E, na verdade, essa proporção de 50% a 55% é a mesma que a gente aprende nos guidelines internacionais e na faculdade, né? A gente aprende que seria uma proporção adequada de carboidratos na dieta. Em relação à dieta paleolítica, poucos estudos investigam, então, essa dieta. Então, essa revisão publicada em 2017, que na verdade avaliou vários tipos de intervenção dietética. O princípio, então, da dieta paleolítica seria focar em carnes, frutas e legumes e restringir açúcar refinado, laticínios e grãos. Nessa revisão, eles encontraram um único estudo publicado sobre a dieta paleolítica e eles identificaram, então, que no período de 6 meses ela levou uma perda de 7 quilos e no longo prazo, 24 meses, a uma perda de 9 quilos. Uma perda, então, de 10% do peso corporal. Mas eles encontraram um único estudo publicado sobre o assunto. Já essa outra revisão também demonstrou, publicada em 2019, que parece que a dieta paleolítica ela leva, sim, a uma perda de peso. Só que nessa meta-análise eles incluíram estudos com duração de 2 semanas a 24 meses. Ou seja, isso demonstra uma baixa qualidade desse estudo, porque como eu vou dizer que um estudo que durou apenas 2 semanas, 15 dias, tem o mesmo resultado, ou pode ser colocado no mesmo pacote, no caso aqui na mesma meta-análise, de um estudo que durou 2 anos. Né? Também a gente vê que aqui, os intervalos de confiança dos estudos, eles são muito grandes. Uma outra informação que talvez eu não tenha falado, que esse intervalo de confiança, quanto menor é a linha, maior o grau de confiança naquele resultado. Então, todos os estudos têm um intervalo de confiança muito grande e a maior parte deles acaba passando, então, a linha vertical, apesar do diamante estar localizado na linha, localizado do lado esquerdo, então, apresentando o benefício dessa intervenção. Em relação, então, agora, ao jejum intermitente. O que é? Então, ele consiste em limitar a ingestão de alimentos em um período de 12 a 23 horas. O período de alimentação, então, ele é chamado de janela alimentar, ou seja, a pessoa alterna períodos de jejum, que podem variar de 12 a 23 horas, com o período de janela alimentar, que é onde ele pode fazer refeições. Então, existem protocolos bastante distintos em relação à prática de jejum intermitente. Além do jejum religioso, do Ramadã, o estudo, então, sobre jejum intermitente, ele também ganhou força através da publicação de livros, assim como a dieta do campo. Então, existem livros que chegam diretamente ao público geral, que então são baseados então na prática de jejum, e os autores desses protocolos nem nutricionistas muitas vezes ou profissional da saúde eles são. Então, tentando compilar o que a gente encontra na literatura sobre os tipos de protocolo, eu trago aqui os principais. A dieta 5x2, que envolve 2 dias na semana de jejum com consumo de cerca de 500 quilocalorias naquele dia. Além disso, o jejum de dias alternados seria dias de jejum total alternados com dias de janela alimentar. Alimentação com tempo restrito. A janela alimentar diária, de um período menor do que 12 horas, é permitido realizar 3 refeições nesse dia. E a restrição intermitente de energia, que envolve períodos intermitentes de restrição parcial de energia, alternados com a ingestão ad libitum, então, ou seja, livre. Eu gosto de trazer sempre esse estudo, que ele é um estudo clássico, foi um dos primeiros e mais comentados, que foi publicado no JAMA em 2017,
Ele é um ensaio clínico randomizado, onde o objetivo foi comparar os efeitos do jejum com a restrição calórica diária na perda de peso, manutenção de peso e fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, em homens e mulheres de 18 a 65 anos, com IMC de pelo menos sobrepeso e sedentários, então foram divididos no grupo jejum, restrição calórica tradicional e o grupo controle que não fez nenhum tipo de intervenção. Ele traz esse gráfico que eu gosto muito de mostrar, que ele mostra a adesão ao jejum intermitente. Então, o que eles nos traz aqui? O dia de jejum, que o grupo jejum teria que fazer jejum, o que está em verdinho é o que foi prescrito, e o que está em amarelinho foi o que foi consumido. Ou seja, nos dias de jejum, eles tinham que consumir cerca de 500 quilocalorias, e eles comeram mais, de 1.000 a 1.500 calorias em todos os meses. Ou seja, nos dias que eles deviam fazer o jejum, eles não conseguiram fazer o jejum conforme o prescrito. Já nos dias de janela alimentar que eles poderiam consumir os alimentos, o que está em azul é o prescrito, ou seja, eles tinham tudo isso para consumir de caloria, mas eles consumiram menos. O que nos mostra isso? Tanto nos dias de jejum é difícil fazer jejum, quanto nos dias que dá para comer mais na janela alimentar, também é difícil seguir a recomendação. Já o grupo que estava na restrição calórica tradicional, a gente vê aqui que o prescrito e o consumido foi muito parecido em quase todos os meses, exceto no mês 9, que também não sei explicar direito o porquê, e eles não debatem isso no artigo. Só que a gente vê que a adesão à restrição calórica tradicional, ela nos parece mais fácil do que seguir o jejum intermitente. Em relação à perda de peso, eles nos trazem que aqui o grupo controle, obviamente, não perdeu peso, ele manteve. Já o grupo jejum e restrição calórica, eles perderam muito parecido a quantidade de peso, tendo uma perda de peso muito semelhante em 6 meses. E em relação à manutenção do peso, eles também tiveram, então, uma manutenção muito semelhante. O jejum perdeu 6% do peso corporal inicial e a restrição calórica tradicional 5,3%. Só que isso não tem diferença estatística. Então, o jejum ele não é superior à restrição calórica tradicional, tanto na perda quanto na manutenção do peso. Essa revisão publicada em 2018 comparou, então, o jejum intermitente com a restrição tradicional. Só que eles juntaram nessa meta-análise diversos protocolos. Protocolos de 2 dias, dias alternados e 4 dias de jejum, com estudos de duração de 3 a 12 meses. A gente observa na meta-análise que não teve diferença entre os grupos. Esse outro estudo, publicado no final de 2019, ele chegou a propor como seria um protocolo de jejum. Então, para padronizar, já que existem diferentes protocolos, então eles fizeram uma busca na literatura, uma revisão, e fizeram, então, como que quem deseja prescrever para o seu paciente o jejum intermitente, qual deveria ser o protocolo a seguir. Só que, ao mesmo tempo que eles propõem esse protocolo, no estudo a gente encontra essa frase. Estudos clínicos concentraram-se principalmente em jovens com sobrepeso e adultos de meia idade, não podemos generalizar para outras faixas etárias os benefícios e a segurança do jejum que foram observadas nesses estudos. Eles destacam também que a maior parte dos estudos publicados são de curta duração, com um número pequeno de participantes. Eles também se questionam se é uma estratégia que pode ser seguida para o resto da vida. Eles não têm uma conclusão sobre o assunto. Também destacam que o jejum pode ser uma intervenção com uma baixa adesão por parte dos indivíduos. E destacam, então, que muitos protocolos existem e que é difícil padronizar. Então, eles basearam a maior parte da revisão deles em estudo in vitro em animais, que a gente já verificou que são estudos que não têm uma boa validade e um grau de confiança para a gente prescrever para o nosso paciente. Então, eu trouxe aqui, né, para destacar que mesmo que eles concluíssem que o jejum é difícil de ser seguido, que ele não sabe a segurança, se o pessoal pode seguir como um estilo de vida, mas eles propõem, então, um protocolo a ser seguido.
Essa revisão, publicada em 2020, em fevereiro, ela nos traz, então, o estudo sobre o jejum intermitente na perda de peso e também outros fatores, né, como a pressão sanguínea, o IMC e o peso corporal. Então, que muitos estudos, eles trazem que levam a uma perda de peso e uma redução do IMC. Em relação à pressão arterial, os estudos, eles mostram resultados divergentes. Eles destacam uma alta heterogeneidade entre os protocolos, que eu já falei anteriormente. Os estudos são normalmente de curta duração, de 2 a 26 semanas, e um N pequeno, tem estudos publicados com apenas 10 indivíduos. E a perda de peso nesses estudos, então, variou de 0,8% a 13% de perda de peso. Não podia deixar de trazer aqui sobre a microbiota, que é um estudo, é um tema que tem gerado grandes debates e tem se mostrado promissor. Um dos primeiros estudos que foi publicado foi feito em ratos, que eles verificaram que ratinhos germe-free, ou seja, que eles não têm uma microbiota natural, germe-free no sentido de que eles não têm microbiota mesmo, né? Eles viram que esses ratinhos, eles eram mais magros, mesmo comendo uma maior quantidade de ração, no caso, comparado com ratinhos que tinham microbiota e consumiam menos do que os ratinhos germe-free. O que eles fizeram? Eles transplantaram, então, a microbiota intestinal através de transplante de fezes dos camundongos, então, normais para os germe-free. E eles verificaram, então, que esses camundongos germe-free aumentaram a gordura corporal sem aumentar a ingestão alimentar. Ou seja, resumindo, fizeram o transplante de cocô de um ratinho normal para um ratinho germe-free e só esse tipo de intervenção foi capaz de levar, então, que esses ratinhos germe-free ganhassem pesos em poucas semanas. Então, através desses estudos que têm se mostrado, né, no mínimo, instigantes sobre a microbiota, o papel da microbiota no peso corporal, os estudos, então, eles estão investigando possíveis mecanismos e também se questionando se esses resultados de estudos in vitro em modelo animal, eles poderiam ser extrapolados, então, para o estudo da obesidade em humanos. Então, através dos estudos publicados, eles concluíram, né, que a obesidade, os indivíduos que apresentam excesso de peso, eles extraem mais energia da dieta, eles têm uma relação maior de firmicutes e menor de bacteroidetes. Eles também apresentam uma maior inflamação e uma diminuída, então, sensibilidade à insulina. Então, os estudos já estão sendo desenvolvidos em humanos, e esse estudo de revisão sobre a manipulação da microbiota para a mudança de peso, ele buscou avaliar o efeito de probióticos no peso corporal, ou seja, compararam indivíduos que suplementaram probióticos comparado com grupos que suplementaram placebo. Os estudos têm duração de 8 a 12 semanas, uma alta heterogeneidade, mas parece que sim. Então, a mudança da microbiota através da suplementação de probióticos parece levar a uma perda de peso comparada ao placebo. Estudo publicado na Nutrition Reviews em 2019, cujo objetivo foi avaliar as evidências científicas sobre o efeito da modificação da dieta, incluindo suplementação com prebióticos e probióticos na diversidade da microbiota na obesidade. Eles então chegaram a 20 estudos com 931 participantes com uma média de duração de 12 semanas e concluíram que as intervenções que modulam a microbiota, especialmente prebióticos, fibras, né, mostram resultados encorajadores no tratamento da obesidade, melhorando o nível de insulina, marcador inflamatório e índice de massa corporal. Como limitações, os estudos todos têm curta duração, métodos de avaliar a microbiota eles variam, as intervenções dietéticas são diferentes entre si e doses e formulações também variam em relação aos micro-organismos que são utilizados como probióticos.
Então, eles também não fizeram uma meta-análise, né, dado essas limitações desses estudos publicados. Em relação ao óleo de coco, eu poderia trazer diversos estudos que têm sido publicados sobre o assunto, mas este é o mais atual, publicado em 2020 na revista Circulation. E então ele traz que o uso de óleo de coco aumenta o colesterol total e também aumenta o LDL consideravelmente. E em relação à perda de peso, não há diferença no uso de óleo de coco para perda de peso. Então, eles concluem que não deve ser visto como um óleo saudável para reduzir risco de doença cardiovascular e o seu consumo deve ser limitado como qualquer outro óleo. Ou seja, a gente sabe que aumento de LDL é um fator de risco cardiovascular. Nesse mesma revista, anos atrás, foi publicado, acho que em 2018, um estudo que falava ainda mais enfaticamente que o óleo de coco ele não deve ser recomendado, já que ele aumenta LDL, que é um fator de risco cardiovascular. Em relação à dieta detox, esses dois estudos publicados na literatura, porque há uma dificuldade de a gente encontrar estudos sobre esse assunto, eles trazem que parece que sim, ela pode induzir a perda de peso por ser extremamente restritiva, porém assim que a pessoa volta a se alimentar normalmente, reganha peso. E esse outro estudo, no momento, não há evidências convincentes para apoiar o uso das dietas de desintoxicação para controle de peso ou eliminação de toxinas. Que conclusões a gente chega disso? Eu gosto muito de trazer esse estudo. Ele é um estudo clássico, publicado no New England em 2009. Ele é um estudo que comparou diferentes proporções de carboidrato, proteína e lipídio na dieta, com mais de 800 participantes com sobrepeso. As dietas todas eram baseadas em guidelines. E eles trazem aquilo que classicamente a gente observa. Todas as dietas levaram a perda de peso em 6 meses e foram acompanhadas de um reganho de peso em até 2 anos, que isso classicamente a gente vê nos estudos. E eles trazem que o fator principal é a adesão à intervenção. Dietas de redução de caloria resultam em perda de peso clinicamente significativa, independente de qual macronutriente elas enfatizam. Esse estudo publicado no Gastroenterology em 2017, ele buscou então responder a pergunta se haveria uma dieta ótima, perfeita para o manejo do peso e também fatores metabólicos de saúde. Eles trazem esse gráfico que, com diferentes intervenções, a gente vê especialmente aqui a dieta Very Low Energy, que é uma dieta bastante restrita em calorias, normalmente menos de 500 calorias por dia, leva a uma perda de peso bastante expressiva em 6 meses, com reganho, na verdade, a maior parte das intervenções leva a perda de peso. E ele traz que otimizar a adesão é o fator mais importante para o sucesso da perda de peso, e isso é reforçado por um contato profissional regular e um apoio comportamental. Esse outro estudo de 2014, também seguindo na mesma linha, pergunta como escolher a melhor dieta. Não há dieta que seja universalmente aceita para induzir a perda de peso em toda e qualquer circunstância. Existem inúmeros fatores para considerar e que a melhor dieta é a que o paciente vai seguir e incorporar na vida dele para manutenção ao longo da vida. Lembrem que eu falei que não basta só perder, tem que manter a perda de peso para ter os benefícios metabólicos disso. Então, tem que ser uma dieta que o paciente vai seguir para o resto da vida. E que há inúmeros fatores que influenciam a perda de peso. Desde fatores religiosos, saciedade, comportamento, idade, composição muscular, a composição da dieta, fatores econômicos, de resistência à insulina, hormonal, inúmeros fatores, e todos estão interligados e são dinâmicos. Já mais recentemente, em 2018, também seguindo na mesma linha, como princípio geral, a dieta ideal para tratar a obesidade deve ser segura, eficaz, saudável, nutricionalmente adequada, culturalmente aceita e economicamente acessível, e deve assegurar o cumprimento no longo prazo para a manutenção da perda de peso.
tem que se estabelecer metas realistas para a perda de peso e seguir um plano alimentar equilibrado, adaptado então às necessidades individuais, preferências e condições médicas, são os princípios chaves para facilitar a perda de peso. Esse estudo, publicado em 2019, ele buscou atualizar as diretrizes da American Heart Association, publicada em 2013. A diretriz 2013, ela concluiu que qualquer esquema dietético parece ser eficaz para a perda de peso, desde que possa induzir um déficit energético sustentável. Em 2019, essa revisão chegou à mesma conclusão. Nenhum esquema dietético é melhor do que outro para a perda de peso. E destaco aqui que em relação à manutenção da perda de peso, há um leque, então, de evidência sólida na literatura que traz sobre o assunto manutenção da perda de peso. Ou seja, todos os esquemas dietéticos, desde que possam ser sustentados, vão levar à perda de peso sustentável. Então, podemos recomendar qualquer dieta, já que qualquer intervenção leva à perda de peso? Gostaria de trazer um assunto que eu já trouxe no início da palestra. A gente viu que o excesso de peso é associado, sim, à mortalidade. A gente viu que a alimentação ruim também é associada à mortalidade. O que eu quero dizer com isso? Que se, já que a gente sabe, hoje mesmo vai trazer, então, uma palestra sobre, então, o estigma do excesso de peso, que vai ser debatido mais adiante. A gente sabe que os indivíduos com excesso de peso, eles normalmente são associados culturalmente com pessoas que têm hábitos de vida não saudáveis, enquanto pessoas magras, com IMC adequado, com um padrão cultural aceito, né, corporal, normalmente são associados como pessoas saudáveis. Só que assim, se é para dizer que a desculpa, ou seja, como é que eu vou me explicar? Se é para induzir a perda de peso por uma questão de saúde, porque o paciente, o indivíduo que está com excesso de peso, realmente ele não é um indivíduo que tem hábitos saudáveis e tem comorbidades associadas e que vai, então, ser induzido através de uma intervenção dietética à perda de peso, então que seja de uma forma saudável, né? Porque a gente viu que a má alimentação também é associada à mortalidade independente do excesso de peso ou não. Então, se é para perder peso, que seja uma perda de peso saudável. Então, eu trago aqui 2 estudos que buscaram, então, avaliar fatores dietéticos com a mortalidade por todas as causas. Um estudo publicado em 2017 e o outro em 2019 no Lancet. Os 2, então, propuseram a quantidade ideal do consumo de alguns alimentos, que seria, então, a menor relacionada, ou seja, esse consumo seria o consumo ideal para trazer benefícios para a saúde e reduzir a mortalidade. O que eles trazem? Consumo regular, então, diário de oleaginosas e sementes, de 20 a 30 gramas, leguminosas, né, os feijões de 60 a 100 gramas, vegetais, cerca de 240 a 250 gramas por dia, e frutas frescas. Carne vermelha. Esse estudo aqui, que é o de 2017, ele diz que o melhor é não consumir carne vermelha. Já esse daqui diz que a partir de 23 gramas, ou seja, se a pessoa já consome uma grande quantidade, que a gente sabe que é muito fácil em algumas culturas consumir muito mais numa só refeição, já estaria então associada a uma maior mortalidade. O consumo então de peixes e frutos do mar, então substituir carne vermelha por peixes ou frutos do mar. O consumo de ovos também é um tema a ser debatido, talvez, porque os 2 estudos eles demonstram que não haveria um consumo ideal de ovo associado a uma menor mortalidade, ou seja, parece que desencorajam o consumo de ovos. Consumo frequente de laticínios, grãos integrais
e que consumo de carnes processadas, sódio e refrigerantes já estariam associados a qualquer quantidade. Imagina 3 gramas, 2 gramas já estaria então associada a uma maior mortalidade. O que eu quero dizer com isso? Uma dieta low carb pode sim levar à perda de peso, só que é uma dieta rica normalmente em ovos, carnes vermelhas, um baixo consumo de frutas e vegetais. Ou seja, a gente estaria sim promovendo a perda de peso, mas talvez não uma perda de peso saudável com hábitos que a pessoa poderia também levar para o resto da vida para ter benefícios de saúde no longo prazo e com isso evitar a mortalidade por todas as causas. Também pergunto, qual restrição calórica? Tem esse estudo que foi publicado no Lancet em 2011, que ele traz que a perda de peso ela não é estática, ela não é assim uma linha reta para baixo, como algumas intervenções que a gente utiliza para cálculo de restrição calórica podem nos induzir, que a gente vai restringir a caloria, que o indivíduo vai perder peso de uma forma estática. Então, eles propuseram nesse estudo um modelo de cálculo para restrição calórica ou consumo de energia que consideraria todos esses fatores e adaptações corporais associadas, então, à perda de peso. A gente pode entrar nesse site aqui, colocar, então, dados do paciente de peso, sexo, idade, altura, nível de atividade física. Se a gente não consegue chegar a uma conclusão, tem como clicar aqui no estimar e, através da rotina do paciente, a gente poder estimar, então, o quanto de atividade física ele faz. Aí, depois, a gente vai colocar quanto de tempo que a gente quer que o paciente perca peso, qual é a meta de perda de peso. Depois a gente vai colocar o quanto o indivíduo está disposto a aumentar de atividade física, que no calcular também a gente consegue estimar. O indivíduo ele vai começar a caminhar 50 minutos todos os dias e automaticamente vai ter uma porcentagem aqui de aumento de atividade física e ele vai nos apresentar um resultado. E para atingir, então, essa perda de peso de 80 quilos em 105 dias, o indivíduo precisa comer 1.700 quilocalorias. E para manter essa perda de peso, ele vai consumir 2.500 quilocalorias por dia. Então, a gente consegue, de uma forma fácil, baseada em evidências, estimar o quanto prescrever de alimentação ou restrição para esse indivíduo. Por fim, já chegando ao fim da nossa palestra, falando no sucesso da manutenção da perda de peso, esse estudo ele traz um estudo português. O objetivo dele ele foi descrever os principais comportamentos relatados por participantes no Registro Português de Controle de Peso e determinar as associações entre esses comportamentos e a manutenção da perda de peso. Então, indivíduos que perderam mais ou menos 18 quilos em 28 meses sem cirurgia, quase 400 indivíduos portugueses, e aí, então, eles verificaram o que essas pessoas faziam para manter essa perda de peso. Eles, como resultado, trouxeram que são pessoas que mantinham alimentos saudáveis em casa, consumiam vegetais regularmente, tomavam café da manhã diariamente. A maior manutenção de perda de peso ela foi associada a níveis mais altos de atividade física, um alto monitoramento de peso, o estabelecimento de metas específicas e o uso de redução de tamanho de porções. Além disso, o consumo reduzido de carboidratos e aumento de consumo da proteína. Destaco aqui que eles trouxeram a porcentagem. A porcentagem de carboidratos, mesmo que eles coloquem que foi consumo reduzido de carboidratos, é a mesma porcentagem associada a uma menor mortalidade e aquela que a gente aprende em todos os guidelines, cerca de 45 a 50% de carboidratos. E o consumo de proteína, mais ou menos 20% de carboidrato, que alguns guidelines também nos trazem essa informação. Ou seja, nos parecem indivíduos que seguem as diretrizes de alimentação saudável que a gente, como profissional de saúde e nutricionista, normalmente incentiva. Qual dieta escolher depois de tudo isso que eu falei? Como parte da minha dissertação de mestrado, eu não pude trazer aqui resultados porque o estudo não foi publicado ainda, mas eu destaco que, tanto na minha revisão, na minha dissertação, quanto em todos os estudos que eu trouxe aqui,
a restrição calórica é um fator primordial para a perda de peso. Eu destacaria que uma restrição de pelo menos 500 quilocalorias por dia, que a gente sabe que uma restrição maior do que 500 quilocalorias, ela é associada a uma maior perda de peso do que uma restrição de menos 500 quilocalorias por dia. Tem que ser uma dieta que o paciente vai aderir. Não adianta eu saber que o jejum é a mesma coisa do que uma restrição calórica tradicional se é uma pessoa que não consegue fazer jejum. Ou, daqui a pouco, uma pessoa que só almoça e janta, me parece razoável identificar qual é o hábito do meu paciente para ver qual a melhor dieta que vai fazer com que ele vá aderir e manter para o resto da vida. Também destaco que na nossa escolha, a gente tem que ver a qualidade da nossa alimentação. Porque o jejum parece que leva à perda de peso. A low carb parece que leva à perda de peso, principalmente no curto prazo, assim como a dieta paleolítica. Só que numa dieta de jejum intermitente, onde o paciente só pode fazer 2 refeições por dia, dependendo do protocolo, normalmente ele vai fazer essa refeição, uma refeição almoço e janta, que vai ingerir comida. Só que a gente viu que a menor mortalidade, ela está associada a um consumo maior de oleaginosas, de feijões, de fruta. Como é que na prática do jejum ou da dieta low carb eu vou conseguir colocar essa quantidade de frutas, vegetais, oleaginosas, lácteos, para tornar essa perda de peso uma perda de peso saudável? Então, eu acho que como profissional da saúde, a gente tem que refletir sobre isso. Eu só quero emagrecer o paciente ou eu quero que ele emagreça de forma saudável e mantenha aquilo para o resto da vida? E pensar, então, o quanto eu quero de prazo, né, para a perda de peso desse indivíduo. Normalmente, é algo que tem que ser acordado, né, com o paciente. Às vezes eles vêm com expectativas irreais de perda de peso, que querem perder 20 quilos em um mês. Bom, talvez matematicamente seja possível, mas em termos de saúde, de tudo que a gente debateu até aqui, sobre o que os estudos trouxeram, é saudável ou não é? Então, gente, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pela atenção. Fico disponível se tiverem dúvidas. Acabei não colocando aqui meu e-mail, mas vocês podem entrar em contato comigo para então estar esclarecendo algumas dúvidas. Tá certo? Muito obrigada!